Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado por estarem aqui comigo nessa manhã tão ensolarada. E espero que traga um pouco para vocês aqui, um pouco do que eu estudei. E antes de mais nada, agradecer a Dona Elisete, a Simone, a todos aqui que são minha família, e essa casa abençoada, de ter a bênção, nem a honra, eu diria, mas a bênção de estar aqui expondo para vocês nessa manhã. E todos aqui poderiam estar curtindo lá fora, fazendo outra coisa. E por isso, meus mais profundos agradecimentos por vocês estarem aqui com a gente, para a gente aprender um pouquinho mais, tá? E hoje a gente vai falar de uma coisa que para o espírito é comum, mas que muitas vezes a pessoa pode se sentir perdida, ou não saber como fazer, ou ficar meio impressionada de como começar, ou etc. Vou falar um pouco da prece, tá? E aqui também já vou pedir um pouco minhas desculpas, porque é um assunto extensivo, muita coisa para falar. E espero que isso aqui seja só uma pitadinha para vocês começarem a cavocar isso dentro de vocês, e aqui junto com a gente também, e aprender um pouco mais sobre a prece. O que é a prece? O que é oração, no caso? Eu pesquisei, tá? A diferença de prece e oração, sinceramente não achei a diferença. É um pouco mais de o que você gosta mais de usar. Então fique aí à vontade de vocês usarem ou prece ou oração, porque vocês aplicam no dia a dia. E o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, página 325, é que a prece, aqui no caso, quando Kardec codificou esse livro aqui pra gente, seria a elevação da nossa alma a Deus. Ou seja, a gente está conectado com Deus. Eu traduzi, mas na segunda palavra, no segundo item, seria uma aproximação, uma comunicação com Deus. Mas essa comunicação sendo de forma muito pessoal e muito íntima de cada um. Eu compararia, na minha pequena experiência que eu tenho nessa vida, não sei nas outras como é que foi, mas de você ter uma conversa íntima como se estivesse com alguém muito querido ou com alguém que você realmente confia, e abrindo seu coração. Eu encaro a prece dessa forma. Então, e vocês vão ver aqui nesses poucos slides que cada um vai ter a sua forma de interpretar isso. E que cada um encontre sua sintonia, sem pressão, sem seguir nenhuma regra. Ou seja, o mais importante é falar com o coração, tá? Para que serve a prece? Ganhar na loteria? Não funciona até agora para mim. Não deu certo. Talvez eu não seja merecedor ainda. Mas é uma coisa que, assim, muita gente procura, né, na hora do aperto, na hora da dor. Mas que para mim hoje, eu considero que a prece em si é uma forma minha de agradecer a tudo que eu recebo. Porque essa vida para mim, nessa passagem, tem sido muito abençoada. A doutrina vem me reforçando e me ajudando cada vez mais a superar todos os obstáculos que para mim antes eram montanhas, hoje seriam meros pedregulhos. E sei que cada um tem o seu frio, né? Porque cada um tem o obstáculo a passar, a vida a viver. Mas o que eu posso dizer é que a doutrina em si, ela vem fortificar muito tudo o que você tem de melhor, tentando mostrar para você a melhor forma de encarar a vida. Então, só que uma prova viva, tipo, tá falando aqui na frente, graças a Simone, a Dona Elisete, a Simone que deu uma empurradinha, mas coragem não é minha não, Dona Elisete, a coragem de vocês estarem me ouvindo aqui. Mas é uma coisa que tem me acalentado, realmente é como se fosse um cobertor no dia de frio. E posso dizer de peito aberto para vocês, vale a pena, tipo, tentar conectar, tentar conversar. E principalmente aqui com é dito no slide, né? A gente, além de atrair os espíritos, que para atrair a gente vai ver como é que a gente atrai esses espíritos bons, louvar,
pedir e principalmente agradecer. Porque uma coisa que eu aprendi com um amigo meu em projetos por aí e na vida, assim, que se você encara de uma forma mais materialista, ou sem um coração cheio, ou sem algum suporte, o limite para o pior nunca vai existir. Sempre vai acontecer uma coisa ruim para você e sempre vai ter, vamos dizer assim, pode acontecer uma coisa pior. Vai depender de vocês, da gente, estar um pouquinho mais preparado, né? E encarar a vida não da forma nua e crua, mas realmente saber que aqui nós somos uma passagem, que tudo passa, e que a tendência nossa é se fortificar cada vez mais e sentir que Deus está cada vez mais presente com a gente, independente do que a gente estiver passando. Tá? Então, queria ressaltar bastante essa parte de louvar, que é, no caso, eu vejo como um marketing, entre aspas, de Deus. Tipo, o que eu estou fazendo aqui é realmente ressaltando o quanto o cara lá de cima é bom, o quanto o cara é pai, não é padrasto, apesar que eu sou padrasto, eu me considero um cara legal. Mas, sei lá, tem esse dito. E realmente colocar na mão dele e ter certeza que com ele o jugo é mais suave e o fardo é leve. Então, ou seja, você não vai receber aquele puxão da vida de um lado da boca ou do outro lado da boca, como se estivesse amarrado num cavalo tão forte, se colocar nas mãos dele. E como fazer a prece? Desculpa. Antes de chegar aqui, ou antes de começar a pensar em falar em público, eu era muito travado, sempre fui muito travado. E a parte de orar, principalmente, que para mim, como eu nasci católico, e passei por um monte de coisa, já fiz estudo bíblico em igreja evangélica, frequentei já terreiro de Umbanda, eu já fui a reuniões ou serviços budistas devido à avó e avô. Eu vi aquele pessoal falando tudo complicado, né? Tudo rebuscado, cheio de palavra. Eu falei, poxa vida, e aí, né? Como é que eu vou? Eu aqui, um mané, começar a falar com o cara lá de cima, se eu preciso ler um dicionário antes. Até que chegou um momento que eu falei, não, quer saber? Deixa eu começar copiando através do Pai Nosso, né, que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouquinho, mas principalmente, depois de um certo momento, de uma certa maturidade, uma certa entrega, você perceber que o que importa é a conexão que você faz com os seus anjos de guarda, com os seus mentores e principalmente com Jesus e com Deus. Então, é realmente o que o Daniel falou hoje na oração dele e o que a Débora também leu aqui. É você sintonizar, é você se calar, tentar, né, porque é difícil, e deixar aquele 2 minutinhos, 5 minutinhos, o tempo que você tiver para falar com o cara e realmente abrir seu coração. E você vai ver que qual é a leveza, a sensação de alívio que você vai receber logo depois disso. Assim, é experiência própria e eu sei que é muito gratificante. Tá? Então, aí como eu estava citando, de novo no Evangelho segundo o Espiritismo, que a forma nada vale, né? O que vale, o pensamento é tudo. Além do pensamento, você ter convicções das suas maneiras, estar sintonizado com o coração e saber que um bom pensamento vale mais do que palavras. Ou seja, outra coisa que a doutrina me passou, que a prece ou a oração, quando você faz, não necessita ser palavra, vocabulário ou nada. É uma imagem que você tem, é um sentimento, aquela alegria que você teve quando você viu o seu filho nascer, aquele momento que você viveu quando você passou aquele obstáculo enorme e viu que estava vivo do outro lado. Ou seja, não são necessárias palavras, né? É necessário essa conexão, que demora um pouquinho também de tempo para entender o que é essa conexão, mas é uma coisa de cada um, é você estar quieto no seu canto e realmente colocar para Deus, colocar para o pessoal lá de cima, que é um pouquinho mais evoluído que a gente, as angústias, os medos, principalmente as alegrias, porque se a gente está aqui contente, certeza que lá em cima tem muito mais gente contente também, comemorando as vitórias com a gente. Então é legal compartilhar isso aí, tá? E pessoal, se tiver alguém dormindo, eu coloco uma musiquinha, a gente agita um pouquinho. Você só dá um toque aí no cara do lado, por favor.
continuando, né? Aí, o que é falado aí no PowerPoint? Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, teoricamente, não seria necessário a gente pedir nada para ele, ou falar para ele, ou qualquer coisa. Ele sabe o que a gente está passando. Mas uma coisa que ele coloca para a gente, o que ele busca nos dá a oportunidade, é da gente se melhorar. Então, quando a gente procura ele, ou tenta conversar com ele, ele vai enxergar na gente que nós estamos tentando melhorar, nós estamos tentando caminhar. E para ele é isso que importa, né? A felicidade, ele vai garantir para a gente. O que a gente tem que passar aqui na vida, a gente tem que passar e é para a nossa melhoria. Agora, não precisa temer de ele não estar ouvindo, de ele não estar com a gente. É somente uma forma de a gente se conectar e falar com ele, falar, ó, pai, tô aqui, tô tentando vencer, tô batalhando e continua comigo. E outra coisa, né, que me tirou um peso enorme das costas. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, eu vi o padre, eu vi o pastor, aquelas falas lindas, tudo decorado, bonito, falando um monte de palavra que eu tinha que gravar depois, tentar guardar e procurar no dicionário. Ou seja, eu não entendia. Mas com o tempo, novamente, que eu falei para vocês, você vai perdendo essa vergonha e vai conseguindo se conectar de forma a criar esse canal. Um canal só seu com ele, né? De mais ninguém. Aí no final que ele fala com relação aos pagãos, né? Que não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam de si mesmo de pedirem. E é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Quando aquela ansiedade bate, aquela angústia vem, aquela desespero, o começo da depressão, é quando aquele momento em que a gente não está tão conectado com ele. Porque a gente sabe, e é dito, não só aqui no Espiritismo, mas em todas as religiões. O cara lá de cima sabe tudo. Tem um sistema perfeito lá, o melhor computador, o melhor, sei lá, hardware, software. E controla. Não que controla, mas está olhando aqui pela gente. Então toda vez que a gente distancia, ou está triste, ou alguma coisa do gênero, é porque realmente a gente deixou de falar com ele. Volte a falar, volte a conversar, pegue o seu momento e dedique um tempinho, vocês vão ver que isso vai dar um alívio do caramba para a vida de vocês. Como não fazer uma prece? No primeiro caso, né? Deus, por favor, eu quero um emprego que ganhe, sei lá, 100 milhões ou 1 milhão por ano, 100 mil por mês tá bom, mas eu volto lá para o meu Netflix e fico, né, exercitando o meu dedo no controle remoto. Ou seja, qual que é a minha ação? Né? Deus está vindo para tentar nos ajudar, mas a gente tem que ir, fazer o nosso esforçozinho para tentar conectar, né, essa parte aí com Ele. Então, poxa, a partir do momento que você pede uma coisa, o mais importante é realmente você pegar e verificar o que você está fazendo. No outro caso também, né? Meu Deus, me ajude com a minha vida conjugal. Poxa vida, eu quero que a Gisele Bündchen, mas a Xuxa já está mais velhinha, né? Mas ainda eu considero ela Xuxa. Liguem para mim todo dia, pedindo para falar comigo. Tá, legal. Mas e aí? Eu pego, viro, depois faço a prece, desligo, já tô... Não, elas são frescas. Ah, não, pelo amor de Deus, não quero esse tipo de assédio para mim. Ou seja, você está sendo negativo, você não está sintonizando na mesma frequência. Novamente, não vai ter como, né? E no último caso, venho aqui, eu, como palestrante do dia, falo bonito, tento ser iluminado, eu falo, nossa, olha, aquela menina lá que esquisita, aquele cara que estranho, começa a falar mal. Novamente, você perdeu a sincronia, perdeu o contato, perdeu a oportunidade. Então, mais importante, eu acho que até que antes de começar a prece, é você se preparar. Tá num momento seu, tá num momento sintonizado, mesmo que esteja na dor. Tentar parar naquele momento e focar.
com Deus lá em cima e conversar com Ele de coração bem aberto. Que com certeza a tua prece será mais potencializada. E aqui a gente pode falar que não tem aquela prece mais forte, aquela prece mais tchan, a prece mais energética, não. É você realmente falar com o seu coração, tá? E aqui tem essa parábola do fariseu e do publicano, que não sei se vocês conhecem. Para quem conhece, peço desculpa, mas para quem não conhece, eu acho legal citar. E aqui eu peguei o texto de Lucas, né, em capítulo 18, versículos 9 a 14. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, na época de Jesus, era um cara que era tipo um pastor, um cara que frequentava o templo, um cara que estava sempre lá, fazendo serviços religiosos. O publicano hoje seria como se fosse, sei lá, um cobrador de imposto, um cara chato pra caramba, que ninguém quer estar junto. E esse é o cenário, né, dessa parábola de Jesus. Então estavam os dois, o fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma, bem na frente, para todo mundo olhar, para todo mundo ver. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, o cara é o suprassumo, né? O cara é o cara. O cara é bom. Aí vem o publicano, que, estando a alguma distância, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Novamente, assim, uma lição que eu tiro, assim, bem pessoal para mim, que é, a gente às vezes pensa, poxa vida, fui passado para trás, podia estar numa posição melhor, podia estar fazendo uma coisa melhor, né? Podia estar, sei lá, Deus não está olhando por mim, podia ter me dado mais. Mas assim, toda vez que a gente volta para o Evangelho, para a Bíblia, a gente sempre vai encontrar esse tipo de posição, que é realmente você estando aqui servindo aos outros é o que importa. Você vai ter recompensa. Você adquirindo os bônus horas para você colher mais para frente. E não digo nem mais para frente, acho que nessa própria vida você vai ver que o teu coração vai estar mais leve, você vai estar com a consciência tranquila, você vai poder olhar para a cara dessa outra pessoa, desse outro cenário de frente. E isso vai te ajudar muito a você encarar a vida como ela é aqui para a gente. Porque, principalmente aqui, acho que nos Estados Unidos, no Brasil também, talvez, mas existe muita competitividade. E você tem sempre aquele sentimento de, poxa, estou passando para trás, eu podia estar fazendo melhor, eu podia estar ganhando mais. Mas a partir do momento que você para, né, vê o que você tem. Vê, por exemplo, se comparando hoje com o pessoal lá da Síria, que estão passando um perrengue muito forte. Ou seja, a gente teve a bênção de estar aqui. Infraestrutura, ar-condicionado. Domingo de manhã a gente poderia estar assistindo uma palestra, tá certo? Poderiam estar um churrasco, alguma coisa assim do gênero. Não, mas vocês estão ganhando boas horas aqui por estar me ouvindo. Mas, enfim, a gente não está na Síria. A gente não está em Angola com guerras civis. Nós estamos aqui. E acho que é nosso papel, através da prece, conectar com eles, pedir ajuda a eles e, novamente, agradecer. Que eu acho que, para mim, é um dos principais modos de trazer, até de uma forma egoísta, trazer coisas boas para nossas vidas, porque toda vez que eu parei e agradeci, sempre uma coisa melhor aconteceu para mim. Então é o que eu tento praticar na minha vida hoje em dia. Tá? E como começar, né? Aí eu, como eu disse para vocês, inicia com o melhor impulso do mundo. Pai Nosso. Deus, Filho dele, nosso irmão maior, aí veio para nos ensinar, e isso é considerado por muita gente como a síntese do Evangelho inteiro.
Tanto que tem muitas pessoas que estudam o Pai Nosso, até hoje, tal como o Haroldo, outras pessoas, em que cada frase, cada palavra foi colocada de tal forma que ela sintetiza para você todo o ensinamento de Jesus. Então, não sabe como iniciar, não tem costume de como falar ou o que falar, né? Começa por aí. Tipo, e outra coisa, se você for católico, for evangélico, segue também por aí, ou começa com as palavras dos outros, até começar a criar o seu próprio vocabulário, a sua própria conversa. Tá? Então, é uma sugestão que eu dou, porque eu realmente era um cara perdidinho aí, né? Tipo, não tinha, estava muito impressionado com a palavra dos outros, né? Todos os palestrantes que vêm aqui sobem e falam, tipo, a Simone fala sem texto direto, já começa, já fala, já cita tudo. O Mahalo outro dia também veio aqui, deu um maior show, falou, poxa, o Couto. Ou seja, o pessoal, né, preparado, eu falei, caramba, e aí? O que eu vou fazer? Vamos começar, né, devagarzinho. Então é o que eu falo para vocês, começa com o Pai Nosso, só que não lido, não ao Pai Nosso somente, sabe, de cabeça, mas de coração. Para, né, dá 2 minutinhos, mas vai começando a entrar em cada frase, em cada letra, e perceber o que ele está falando para você. Que isso são palavras para a gente, né? Não é nem para Deus em si, mas é para nos confortar. Nossa, ficou muito escuro. Peço desculpa. Mas, e agora? Depois de tudo isso, o que você tem que fazer? Praticar e criar o hábito. Como a gente falou aqui no começo, a prece em si, ela não é tipo, você não tem que parar, criar um altar, ajoelhar e começar a fazer. Um bom pensamento que você emite quando você está dirigindo de um lugar para outro. Uma preocupação que veio na cabeça e você pegou e falou com o cara, falou, pai, por favor, dá uma ajuda aí, né? Dá uma força. Tudo isso é prece. Tudo isso é uma forma de se conectar e é isso que nosso pai espera. Né? Que acho que, vendo como pai e como filho, é muito legal quando o filho chega a você e fala, poxa pai, estou com esse problema, me ajuda, o que você acha? E é isso que o cara lá de cima espera da gente. Não, nada mais, nada menos, só isso. E com isso vem um baita presente para o nosso lado, que é a calma, que é a tranquilidade, que está com o coração mais tranquilo. É tudo isso. Por isso que no segundo tópico, que não dá para ler muito bem lá, eu digo que para fazer de todo momento uma prece. Um pôr do sol, uma noite estrelada, um filho que chora, uma tristeza. Coloca para ele. Com certeza você vai ter ajuda. Agradecer sempre. Né? Procurar não julgar, que é difícil. Bom, dizendo por mim, tá? Que é muito difícil. Impossível, mas quero chegar lá. E olhar tudo com amor. Você não ter aquele, como diz Jesus, né? Antes de você julgar a farpa que está no olho da pessoa, você tem que tirar a trava que está dentro do seu olho primeiro. Então, realmente nunca ver uma ação ou ver alguma coisa e pensar que aquele cara devia fazer isso, devia fazer aquilo, não está fazendo certo. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não sabe qual que é o dia a dia dela. Então, é uma coisa que eu peço nas minhas preces para eu realmente ser cada vez mais condescendente com todos e não, né, deixar de olhar tudo com amor. E aqui é mais ou menos um resumão do que a gente pode fazer para a prece, né, com relação à prece. Fazer uma prece em secreto, que é realmente uma prece sua, primeiro. Desculpa. Está em sintonia com você. Uma prece simples, sem excesso de palavras, né? Uma coisa que você consiga se comunicar e ser claro com Deus. Falar ao coração, principalmente. Não somente ler, não somente fazer uma coisa mecânica. Né? E quando a prece é coletiva, ela tem que ser clara.
Não pode ser uma coisa muito rebuscada. Para o pessoal realmente não desinteressar, não desligar. Isso me assustou no começo muito. Prece ante as provações, ou seja, toda a dificuldade que você tiver na vida, tudo que você estiver passando, toda a dúvida, coloca para o cara lá em cima, que o cara com certeza vai te responder. Perdão das ofensas, né? Que é realmente pedir o perdão, novamente voltando ao ponto de, com o coração. Se você não perdoa aquela pessoa porque ela chutou teu pé, pisou na tua encravada, ou coisa do gênero, dá um tempinho. Né? Não precisa ser a máquina de perdão ou coisas do gênero. Você pode pegar e dar um tempo, continuar conversando com ele, pedir para Deus aliviar seu coração, ver o cenário de outra forma, e com isso, você chegar de coração aberto e falar, não, realmente, agora te perdoo, sem peso, né? Sem nenhum, uma coisa mais, sem um segundo sentido, ou não só fazer por fazer, mas fazer de coração. E, novamente, voltamos ao começo lá, que é a prece em secreto. Outro ponto aqui que eu queria falar também, que é citado na questão 660 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta que ele fala assim: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. E como é que certas pessoas, claro, muitos, são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Responde os espíritos amigos, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, fazendo a prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Novamente, mais uma vez batendo na tecla aí, que o que importa é falar um pouquinho, ou pensar um pouquinho, mas com o seu coração. Pedir de forma que te alivia, da forma que te faz sentido, que o cara lá em cima, ele com certeza vai entender. Tá? Entende esse meu português esquisito, entende japonês, entende inglês, coreano, o cara entende tudo. Então, é falar com as suas palavras, falar com ele de coração, e é o que importa. Tá? E antes de finalizar, trouxe um exemplo legal aqui, que vocês podem usar no dia a dia. Um pouquinho só, deixa eu colocar aqui. Vocês já viram um videozinho? Para que eles tenham feito nós deixei de querer tentação, mas levaram do mal, amém. Foi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Eu tô só... João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Oh, que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, viu, preço? É, veio mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não.
essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, Senhor. Orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tudo, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? É simples. Ah, tá. Então eu vou chegar para Deus. Qual é, Deus? Beleza? E aí, tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Com suas palavras mesmo. Não consigo, não sei, não te amo. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez já saiu o resultado? Saiu. Saiu e a notícia não foi muito boa. Parece que ele já está quase nos deixando. Já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Porque ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, a entender o tempo dele. Eu, de repente, tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar. Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Peraí. Então o que eu fiz foi... Uma bela prece. Que coisa boa! Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Linda. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. E antes de finalizar, só para vocês terem uma ideia como prece não precisa ser aquela coisa rebuscada, como ele disse lá. Pesquisando e vendo alguns vídeos do YouTube, eu vi essa oração do arrependimento, que é uma oração, na verdade, budista, mas acho que é legal porque é uma oração que é para ser feita coletivamente. Então, quem quiser repetir comigo, depois do que eu falar, está mais do que convidado, tá? Então, a oração do arrependimento é assim. Antes de começar, vocês sabem o que é karma? Já ouviram falar? Karma, na definição hoje, né, que hoje o Espiritismo também está usando, é uma ação, consequência de uma ação que você já fez nessa vida ou em vidas passadas, tá? Então, é uma forma de você... é um nome para dar para coisas que você pode estar melhorando, coisas que você fez de bom, ou coisas que você ainda tem que trabalhar um pouquinho, tá? Então, essa oração do arrependimento é assim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempo imemoráveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Pessoal, obrigado. Opa, falei. Ainda bem que o japonês não me fica com você. Obrigado pela presença de vocês e que Jesus e Deus acompanhem vocês sempre, sempre, sempre. Bom dia.